pessoas já tiveram filhos, já fizeram isso, fizeram aquilo, e eu, ali, 6 anos, né, larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né, ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jaqueline? Há 6 anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria. Antes de eu adquirir o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material, muito interativo, já tem questões, já tem o PDF tudo junto. Então eu na preparação para a PRF, eu estudei só pelo Direção mesmo. Não tem dessa de gênio não, quem está pensando assim está um pouco equivocado, né? Logicamente tem sempre aqueles pontos fora da curva, mas assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil. Mas é isso aí, né? A rotina é um pouco mais puxada, pra gente que tem família formada, né? Filho, trabalha, eu trabalho 8 horas por dia, tenho 2 filhos pequenos, um de 2 anos e outro de 3 anos e 9 meses. Então, assim, não é nada fácil. Eu consegui estudar mais ou menos umas 3 horas líquidas e no pós-edital eu estudava umas 4 no máximo, 4 e pouquinho. Nada muito além disso, porque a gente também tem que dar atenção aqui para a turma, né, Ronaldo? Mas é bem puxado. Pessoas já tiveram filhos, já fizeram isso, fizeram aquilo, e eu, ali, 6 anos, né, larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né, ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jaqueline? Há 6 anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria. Antes de eu adquirir o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material, muito interativo, já tem questões, já tem o PDF tudo junto.
Então, na preparação para a PRF, eu estudei só pelo direção mesmo. Não tem dessa de gênio, não. Quem está pensando assim está um pouco equivocado, né? Logicamente, tem sempre aqueles pontos fora da curva, mas assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil. Mas é isso aí, né? A rotina é um pouco mais puxada, pra gente que tem família formada, né? Filho, trabalha. Eu trabalho 8 horas por dia, tenho 2 filhos pequenos, um de 2 anos e outro de 3 anos e 9 meses. Então, assim, não é nada fácil. Eu consegui estudar mais ou menos umas 3 horas líquidas, e no pós-edital eu estudava umas 4 no máximo, 4 e pouquinho. Nada muito além disso, porque a gente também tem que dar atenção aqui para a turma, né, Ronaldo? Mas é bem puxado. Você que está estudando para o INSS, ó, passou da hora de você estudar com material de qualidade, tá? Estuda com a turma dos feras do Direção Concursos para você realmente dar um up aí na sua preparação, beleza? Quer saber mais sobre esse produto? Entre em contato com o nosso atendimento. Os links importantes também estão aqui na descrição desse vídeo e vamos voltar que daqui a pouquinho a tua aula já vai voltar. Fala, meu aluno! Uma boa noite para você que está aqui comigo assistindo essa videoaula de raciocínio lógico voltado para o seu concurso do INSS. Então, a Direção Concursos está fazendo um projeto maravilhoso que é o INSS Todo Dia. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro Felipe e vou estar aqui trabalhando com você raciocínio lógico. Eu sou auditor fiscal da Receita Estadual daqui do estado de Roraima e também já fui professor efetivo da Secretaria de Educação do DF e também do Instituto Federal. Então eu, como você, já tive uma vida de concurseiro, uma longa caminhada até chegar a esse cargo que atuo hoje. Tranquilo, pessoal? E eu espero que você também logre êxito na sua aprovação. Então continue se esforçando e estude bastante. Não deixe de lado nenhuma disciplina. Vá com muita força e com muita garra que o seu nome vai aparecer no Diário Oficial. Tranquilo, amigo? E o que eu preparei na aula de hoje é a gente trabalhar a parte de raciocínio lógico de sequências lógicas. Um conteúdo que tem uma frequência bacana quando a gente fala em questões da banca FGV. Essa banca que está sendo esperada, cotada para o concurso do INSS, tranquilo? Então a gente está vindo aqui para ficar preparadíssimo para essa banca se ela já vier aí cotada para o seu concurso do INSS. Tranquilo, amigo? Então sem mais delongas na tela para você, vamos lá.
INSS Todo Dia Raciocínio Lógico, comigo, Pedro Felipe. Não deixe também, meu amigo, de me seguir nas redes sociais. Esse daqui é o meu Instagram, #matemática, e esse daqui é o meu canal do Telegram, que a gente vai bombar este camarada com muito conteúdo bacana para te ajudar na sua aprovação. Tranquilo, amigo? Então a gente vai tentar alimentar pelo menos a partir da semana que vem, colocando algumas questõezinhas em vídeo para te dar mais motivação para os estudos e eventualmente colocar também alguns slides de aula para te ajudar também na sua memorização e nos seus estudos, conteúdo totalmente gratuito para você. Tranquilo, amigo? Então vamos lá, sem mais delongas. E a aula hoje, pessoal, é só de exercício. A gente não tem muita teoria dentro de sequências lógicas. Sequências lógicas significa que a gente vai ter nada mais, nada menos que o padrão. É um padrão sequencial, um padrão de números ou até mesmo de figuras que vai aparecer para a gente. E cada tipo de sequência vai ter também um padrão diferente aparecendo para a gente, vai ter um comportamento diferente, uma tendência diferente. E a melhor forma da gente estudar esse conteúdo é resolvendo questões de prova, ou melhor, resolvendo questões da sua banca. E vamos lá, primeira questãozinha aqui, ó, saindo do forno, FGV, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Amazonas. Olha o ano, pessoal, 2022. No plano cartesiano, a partir da origem, foi construído o caminho representado abaixo, mantendo-se o padrão do desenho. O comprimento da parte do caminho, desde o início até o ponto 49,1 é. Lembrando-se, pessoal, que quando a gente tem um ponto com esse formato 49,1, o primeiro valor que aparece para a gente representa o valor de x, ou seja, o valor que vai aparecer nesse eixo horizontal. O segundo valor corresponde ao valor de y, ou seja, o valor que vai aparecer para a gente no eixo vertical. Essa daqui é a forma que a gente tem de localizar pontos no gráfico. Por exemplo, se eu quiser localizar o ponto 2 e 2, onde ele vai estar? O ponto 2 e 2, ele tem o x igual a 2. Opa, o x igual a 2 é esse daqui. Ele também tem o y igual a 2. Opa, o y igual a 2 é esse daqui. Fazendo o cruzamento dessas duas informações, x igual a 2 e y igual a 2, é este aqui que seria o ponto 2 e 2. Se eu quisesse, por exemplo, um ponto de coordenadas 4 e 3, significa que o x vale 4. O x igual a 4 está aqui na horizontal. Agora, veja que eu tenho y igual a 3. O y igual a 3 está aqui na vertical. Fazendo o cruzamento dessas informações, x igual a 4 com y igual a 3, esse ponto ele vai estar bem aqui acima, no cruzamento dessas duas informações. Então, é assim que a gente faz para localizar pontos no gráfico. Tudo bem? Beleza isso? Show de bola! Então, fizemos aqui uma revisãozinha de plano cartesiano e seus pares ordenados, suas coordenadas x, y. Show de bola! Com essa ideia, vamos tentar encontrar, então, o comprimento desse caminho aqui todinho. Ó. O objetivo é a gente encontrar o comprimento desse caminho bem aqui, olha. Até que eu pare no ponto de coordenadas 4 e 1, e assim sucessivamente. Mas primeiro, vamos tentar enxergar um padrão nesse camarada, nesse desenho aqui apresentado para a gente. Bem, perceba que esse camarada, ele primeiro começa subindo aqui, e depois ele vai uma unidade para a direita. Aí depois ele desce novamente. Depois ele vai para a direita. Bem, por enquanto ainda não temos um padrão. Agora, perceba que ele agora sobe 2 unidades, e não 3 como anteriormente. Depois ele vai uma unidade para a direita, 2 para baixo e 1 para a direita. Agora note que o desenho que apareceu anteriormente vai aparecer aqui novamente. Olha aqui, ele subiu 3 unidades, depois ele foi 1 unidade para a direita, depois ele foi 3 unidades para baixo, depois ele foi 1 unidade para a direita, 2 para cima, 1 para a direita, 2 para baixo e 1 para a direita. Perceba que o desenho que a gente tem, que eu destaquei em vermelho, é o mesmo que eu destaquei de laranja. Note que vai acontecer novamente, olha. Sobe 3, 1 para a direita, 3 para baixo, 1 para a direita, 2 para cima, 1 para a direita, 2 para baixo e 1 para a direita. Ah, perfeito, Pedro. Então, realmente, esse desenho, ele sempre vai estar aparecendo para a gente. Show de bola. Agora eu te pergunto, quantas unidades a gente tem aqui desse caminho que ele fez? Perceba que primeiro ele sobe 3 unidades,
E depois ele vem 1 unidade para a direita. Depois ele desce 3 unidades. Depois ele vem mais 1 unidade para a direita. Depois ele sobe 2 unidades. Mais 1 unidade para a direita. Depois ele desce 2 unidades. E, finalmente, ele caminha 1 unidade para a direita. Fazendo-se essa soma, qual é o resultado final? 3 mais 1 dá 4. Mais 3 dá 7. Mais 1 dá 8. Mais 2, 10. 11, 12, 13, 14. Então, significa que a cada circuito desse daí, ele totaliza 14 unidades de caminhada. Agora, veja que essas unidades de caminhada que ele faz, ele sempre termina um tipo de número, para a gente observar o padrão. Veja que, primeiramente, ele parou no 4. No segundo circuito, ele parou no 8. E no terceiro circuito, ele parou no 12. Isso significa, então, meu amigo, que de 4 em 4 unidades, ele faz um circuito de 14 unidades. A cada 4 unidades do eixo X, esse camarada ele termina um circuito de 14 unidades. Agora, é interessante que eu saiba quantos circuitos desse vão aparecer até eu chegar no 49, que é o valor de X que ele colocou para a gente. Para isso, basta eu pegar esse 49 e saber quantos circuitos eu vou ter de 4 em 4. Para saber quantas unidades de 4 em 4 cabe no 49, basta fazer a divisão. Então, quando você quiser saber quantos tamanhos a gente vai ter de mesma medida dentro de um valor, é só fazer a divisão. Então, ao dividir o 49 pelo 4, eu vou saber quantas unidades, quantos tamanhos 4 vão aparecer nesse elemento que aparece aqui para a gente. Sendo assim, vamos efetuar a divisão. Olha aqui. Vamos fazer, então, o 49 dividido pelo tamanho desse padrão, que é de 4 em 4 unidades. Ao dividir o 49 por 4, o que eu vou ter? 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4 dá 0. Desce o 9. 9 dividido por 4, isso é 2. 2 vezes 4 dá 8. 9 menos 8, o resto é de 1 unidade. Então, significa que a gente vai ter esse padrão de 4 em 4 12 vezes. Aqui está. Então, significa que a gente vai ter esse padrão de 4 em 4 12 vezes. E note que se eu multiplicar o 12 pelo 4, qual é o resultado? 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 1 dá 4. Ou seja, até chegar no ponto em que o x vale 48 unidades, a gente ainda não vai ter terminado esse padrão. E até o x valer 48, quantos ciclos a gente teve? 12 ciclos. Ah, Pedro, então significa que a gente teve esse caminho aparecendo para a gente 12 vezes até chegar ao 48? Perfeito. Mas espera aí, cada ciclo desse tem quantas unidades? 14 unidades. Então, até o 48, esse camarada andou 14 vezes o 12. Ou melhor, 12 vezes o 14, porque eu tenho 12 ciclos de 14 unidades. Então, para a gente calcular esse total que ele andou, o comprimento do caminho, eu já vou ter que fazer aqui 12 vezes o 14. O 12 é a quantidade de vezes que esse ciclo apareceu. O 14 é o tamanho de um ciclo desse daqui, que a gente encontrou sendo de 14 unidades. Aqui está, ó. Sendo de 14 unidades. Show de bola. Agora tem um detalhe. Vou fazer o seguinte, ó, até para facilitar. Vamos fingir, para facilitar aqui os cálculos, e até mesmo o desenho, que aqui seria o último passo. Ou seja, aqui onde eu estou apagando 12, a gente já está lá no 48. Então, significa que à direita do 48, eu tenho que andar uma unidade. Significa que aqui não vai ser mais 3, aqui vai ser 49. Eu quero que você tenha uma visão além do alcance. Então, ali a gente já vai ter outros valores de x, que a gente parou lá no 48. Então, eu vou ter 48, 49, 50, 51 e assim vai. E veja que aqui a gente vai iniciar o último ciclo. Olha aqui, ó, no último ciclo. Cheguei no 48. O que esse camarada ainda vai fazer? Ele vai subir 3 unidades. Ah, então significa que eu ainda não cheguei no x igual a 49 e y igual a 1.
A gente ainda está com x valendo 48, porque ele tem que subir. Então, ainda vou ter que acrescentar aqui mais 3 unidades, olha. Depois, esse camarada, ele vai para a direita. Perceba que quando ele vai para a direita, eu ainda não cheguei no 49,1. Porque esse ponto aqui acima é o ponto de coordenadas x igual a 49 e y igual a 3. Ah, Pedro, então significa que para esse camarada chegar no 49,1, ele vai ter que chegar nessa posição bem aqui, perfeito. Ou seja, para ele chegar naquela posição final, o que eu ainda vou ter que fazer? Descer mais 2 unidades. Então, veja que eu ainda tenho que acrescentar mais 3 unidades subindo até ele chegar a esse ponto. Depois eu vou ter que acrescentar mais 1 unidade até ele chegar no 49,3. E, finalmente, eu vou ter que acrescentar mais 2 unidades até que ele chegue nesse pontinho, onde esse ponto é o ponto de coordenadas 49,1, que é o valor final, que é o ponto final aqui de caminho desse camarada. Então, eu ainda vou ter que acrescentar mais 3, mais 1, mais 2. Aqui está. Agora, basta resolver esse cálculo. 14 vezes o 12, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 14 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1 dá 1. Fazendo-se a soma, 8, 2 mais 4 dá 6, desce 1, 168. Olha que malandragem a questão, tem um 168 aqui, mas ainda não é a resposta. Porque eu vou ter que pegar esse 168, que é o camarada até chegar ao 48, e ainda vou ter que caminhar mais 3 mais 1 mais 2 unidades, que equivale a mais 6 unidades. E fazendo 168 mais esse 6, o resultado final vai me dar 174. 174. Então, significa que esse camarada ele vai ter que andar 174 unidades até que a gente chegue no ponto 49,1. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Beleza? Então, veja que aqui eu tentei fazer uma explicação bem minuciosa para que você entenda direitinho o que está acontecendo nessa questão. Essa questão ela não mexe só com a ideia de padrão, ela está mexendo com pares ordenados também. Você tem que ter atenção na prova. Vou te falar, isso aqui não foi só uma vez que apareceu na FGV, não. Já é a segunda vez que isso aqui apareceu dentro de questões recentes, ali a partir de 2015, por aí. Então, pode ser que apareça algo desse tipo na sua prova também. A FGV, ela costuma repetir questões de prova. Você vai ver que várias questões que a gente for fazer aqui durante a aula, existe até mesmo um padrão, existe uma repetição de questões aqui dentro da FGV. Tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro e pode ficar à vontade aí para tirar eventuais dúvidas aí dentro da plataforma. Beleza? Então, aqui está. Fique ligado com esse tipo de questão. Próxima. Considere a sequência das letras do alfabeto formado por uma letra A. Então, a gente tem aqui uma letra A. Depois temos 2 letras B. Depois temos 3 letras C. E assim por diante, até que eu chegue em 26 letras E. E ele representou aqui para a gente, olha. Tivemos aqui um A, 2 Bs, 3 Cs, 4 D, 5 E e assim sucessivamente. O objetivo é saber qual é a centésima letra dessa sequência. Esse daqui que é o nosso objetivo. Pedro, mas como é que a gente vai saber isso? Vamos tentar, pelo menos aos poucos, descobrir onde que a gente termina em cada letra. Isso já pode dar um suporte para a gente. Vamos lá. Estou separando aqui, então, as letrinhas para a gente saber a última posição de cada uma delas. Obviamente, o A ele para na primeira posição. O último B ele vai parar na terceira posição. O último C, ele vai parar na sexta posição. Concorda comigo? Vamos contar juntos. O A é o primeiro número, o último B é o segundo, terceiro número, o último C, ele vai ser o quarto, quinto, sexto número, e assim sucessivamente. O D, ele vai ser o sétimo, oitavo, nono, décimo número. Vou colocar aqui pra gente, décimo número. E, finalmente, o E, ele vai ser o 11º, segundo, terceiro, quarto, 15º número. Então, a gente está localizando a posição desse último número
para a gente tentar enxergar algum padrão. Se você for perceber, a posição última que a gente tem desses números aqui, ele equivale à soma da quantidade de letras. Por exemplo, a posição do último A é o próprio 1. A posição do último B equivale a 1 mais 2. Então, se a gente quiser chegar ao último B, vou colocar aqui para a gente, ó. Se eu quiser chegar à posição do último B, eu tenho que fazer 1 mais 2. Chegando-se à sua última posição, que é 3. Para que eu chegue à posição do último C, lembrando que o último C, ele está na 6ª posição. Basta que eu faça a soma do 1 com o 2 e agora com o 3. Note que se eu fizer 1 mais 2 mais 3, eu chego na posição do último C. Está aqui, ó, 1 mais 2 mais 3. Isso daqui vai me dar 6. Ah, Pedro, então significa que para eu chegar agora na posição do D e do E, respectivamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar agora até o 4, para, no caso de encontrar o último D, e depois somar até o 5. Vamos ver se é verdade? Para a posição do D, 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é a 4ª letra, isso aqui vai me dar 10. Se eu fizer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, isso aqui vai me dar a letra E. A posição da última letra E, que equivale a 15. Note que o último número que efetuou a soma é a posição que a gente tem, olha, da letrinha no alfabeto. A 2ª letra do alfabeto é o B. A 3ª letra do alfabeto é o C. A 4ª letra do alfabeto é o D. A 5ª letra do alfabeto é o E. Então, note que até esse valor que você vai somar vai te dar exatamente a posição da letra que você está somando. Eu não sei se você percebeu, mas o que a gente está fazendo aqui é somar os números naturais. Então, a partir do momento que eu faço a soma desses números naturais, o valor dessa soma dos números naturais vai me dar o quê? A posição da última letra que você está somando. Fechou essa ideia? Beleza isso? Tranquilo? Por exemplo, se eu fizer a soma até o número 6, até o número 6, o resultado dessa soma vai me dar o quê? A posição da 6ª letra do alfabeto. Quem é a 6ª letra do alfabeto? É o F. E ao fazer a soma do 1 até o 6, eu vou ter a posição da última letra F, que no caso seria o quê? O 15 da anterior mais 6, que dá 21. Significa, então, que a letra F vai estar na 21ª posição. Tranquilo? Beleza essa ideia? Então, fazendo-se as somas dos naturais, o último número que você soma vai ser o quê? Vai ser a posição da letrinha que está no alfabeto normalmente. Essa letra que você está tentando encontrar. O resultado da soma vai te dar a posição desse camarada na sequência que ele está efetuando. Mas espera aí, então se a soma desses naturais vai me dar a posição dessa última letra que eu estou somando, é interessante então que a soma desses naturais deu 100, ou algo próximo de 100. Então a gente vai ter que procurar alguma soma dos naturais que vai chegar nesse número 100. E para isso existe uma fórmula. Qual que é a fórmula matemática para a gente somar os 100 primeiros números naturais? Existe para isso, ou melhor, para a gente somar quaisquer números naturais. Existe uma fórmula para isso. Aqui está. Então, se a gente tem uma sequência dos números naturais, por exemplo, essa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tananã, até eu chegar no último número, que é n, a soma dessa sequência ela vai ser dada pelo quê? É muito simples. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o primeiro número, que é o 1, e vai somar com o último número da sequência, que é o n. Ao fazer essa soma, você vai multiplicar pela quantidade de números que eu estou somando. Bem, como o último número é n, você também vai multiplicar por n, que é a quantidade de números. Ao efetuar esse cálculo, você vai terminar dividindo por 2. Vai terminar dividindo por 2. Pedro, tem certeza que isso sempre dá certo? Dá sim. Quer ver? Vamos ver como exemplo o caso do E. No caso do E,
Olha o que a gente vai fazer. Eu vou somar o primeiro número com o último. Então, vai ficar para mim 1 mais 5. Eu vou somar, aliás, eu vou multiplicar esse camarada pela quantidade de números. Veja que a quantidade de números equivale ao próprio último número. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu vou ter que pegar esse resultado e multiplicar por 5. E no final, o que eu vou ter que fazer? Dividir por 2. Agora é só fazer o cálculo. 1 mais 5 dá 6. Então, vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5 dá 30, que dividido por 2 dá 15. Veja que esse 15 é exatamente igual a esse 15 que chegamos aqui. Percebeu? Então, é assim que a gente faz a soma dos números naturais. E eu coloquei aqui para exemplificar para vocês. Então, a ideia é a gente tentar saber que número que eu estou parando nessa soma para poder chegar nesse 100. A forma que eu acho mais prática para você fazer isso é chutar valores. Veja que aqui a ideia é multiplicar o quê? Presta atenção nessa multiplicação. É multiplicar um número pelo que vem depois dele. N vezes N mais 1. Quando eu multiplico N vezes N mais 1, é um número vezes o que vem depois dele. Olha o que aconteceu aqui no exemplo. Eu estou multiplicando um número, que é o 5, vezes o número que vem depois dele. Quem que veio depois do 5? O 6. Então, somar os naturais é multiplicar um número vezes o que vem depois dele. Somar os naturais é multiplicar um número vezes o que vem depois dele. E no final, pega a metade. Divide por 2. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou pensar em produtos de números em sequência, que ao fazer essa multiplicação, pegando-se a metade, eu chego no 100. Vamos tentar fazer isso daí. Vamos ver o que a gente chega. Vamos fazer alguns testes aqui. Por exemplo, vamos tentar aqui uma primeira situação. Se eu fizer a soma até o n igual a 10, eu já falei para você que é pegar o número 10 vezes o seu sucessor e dividir por 2. Bem, o 10 dividido por 2 dá 5, que vezes 11 dá 55. Cara, o 55 eu ainda não cheguei no 100. Vamos tentar mais, vamos tentar mais. Vamos ver se tem algum melhor aqui para gente. Se eu colocar, por exemplo, o n igual a 11, e vamos tentando aqui, n igual a 12, n igual a 13. Isso aqui é até bom para a gente fazer um pequeno treino nesse tipo de cálculo. Você vai perceber que eu escolhi fazer essa ideia por chute, porque se a gente fosse tentar chegar efetivamente nesse valor de n, a gente ia cair numa equação de segundo grau com delta dando uma raiz inexata, que não fica muito interessante para a gente resolver. Esse tentativa e erro sai mais rápido a solução do problema. É por isso que eu escolhi esse formato para resolver. Continuando, n igual a 11. Então, vou fazer 11 vezes 12 dividido por 2. Cara, 12 dividido por 2 dá 6. Então, isso aqui é 11 vezes 6, que dá 66. Veja que basta a gente ir somando o número que vem depois. 66 mais 12, o resultado vai dar 78, que mais 13 vai dar 91. Quando eu chegar aqui, na quinta situação, que é o n igual a 14, a gente vai ter 14 unidades a mais. 91 mais 14, quanto que isso vai me dar? 105. Note que para a gente chegar na soma desses naturais, a gente só vai somando aqui, ó. Mais 11, que é o próximo termo, depois mais 12, depois mais 13, depois mais 14. A gente só deu uma acelerada no caminho, partindo do n igual a 10. Ah, Pedro, então significa uma coisa. Isso aqui, então, significa uma coisa. Que a 13ª letra do alfabeto, eu te pergunto, quem é a 13ª letra do alfabeto? Vai no dedão. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. J tem 10. K, L, M. A 13ª letra do alfabeto é a letra M. Essa letra M, a gente vai ter a posição dela na sequência em qual valor? No resultado da soma do 13. Qual é o resultado da soma do 13? O resultado da soma do 13 é o 91. Então, esse 91 significa o que para mim? A última letra M. Última letra M. Onde esse M é a 13ª letra do alfabeto. 13ª letra do alfabeto.
Mas espera aí, o meu objetivo é chegar na 100ª letra. Eu te pergunto, quem vem depois do M? O N de nada. E esse N de nada vai começar na posição 92 e vai parar onde? Vai parar aonde chegamos no resultado para o N igual a 14, que é o 105. Então, esse 105, ou melhor, a 105ª posição, vai ser a última letra que aparece para a gente na 14ª posição, que é a letra que vem depois do M de Maria. Que letra que é essa? N de nada. Então, significa que a 105ª posição vai ser a letra N. E é o que a gente está querendo, peraí. Então, se eu vou ter repetições do 92 até a 105ª posição, essa repetição é justamente a letra N, que a questão está pedindo para a gente. Por isso, a alternativa correta dessa questão é a letra B de bola. Tudo bem? Claro que você poderia ir somando também os naturais, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar no 13. Veja que saber a soma dos naturais fez você pular alguns números, eu não precisei ficar somando toda hora de 1 em 1. Beleza? É interessante você levar essa fórmula para a prova, porque ela pode deixar mais ágil algumas resoluções que apareçam para você. Tranquilo? Fica ligado com isso daqui. Então, tentei explicar aqui bem minuciosamente para isso daqui ficar legal na sua cabeça, beleza? Então, leve isso daqui para a prova, tá? Essa daqui é a formulinha da soma dos números naturais e ela pode te dar uma ajuda para você ganhar um pouco mais de tempo na hora de resolver esses cálculos. Inclusive, olha, você poderia até continuar aqui, para a gente poder até mesmo treinar. O que seria a soma dos naturais até o 12? É o 12 vezes o 13 dividido por 2. O 12 por 2 dá 6, isso aqui é 6 vezes 13. Vai dar o 78. A soma até o 13 é 13 vezes 14 dividido por 2. 14 por 2 dá 7. O 13 vezes o 7 vai dar o 91. 14, a soma até o 14 é 14 vezes 15 dividido por 2. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 15, isso aqui vai me dar 105. Então, realmente vai dar certinho aqui esses valores, tá? Fica ligado com isso daqui, que é de extrema importância quando a gente resolve esses problemas. Tranquilo, galera? Beleza isso? Vamos lá. Próxima questãozinha aqui pra gente. Vou fazer o seguinte, antes de resolver essa questãozinha, vamos encerrar esse bloco com essas questões que a gente fez. Foram realmente mais rebuscadas aí das últimas provas que apareceram, mas logo mais a gente tá de volta. Eu te aguardo aí no próximo bloco pra gente continuar a nossa aula. Beleza, amigo? Até mais! Vou interromper sua aula para te trazer um recado muito importante. Vou falar de Turma dos Feras do INSS. Para quem acompanhou a lista de aprovados do TCU, a Turma dos Feras botou muita gente entre os primeiros colocados e a gente vai fazer a mesma coisa no concurso do INSS, tá bom? Quer trabalhar aqui, então? Conhece os materiais aí do Turma dos Feras do INSS, com material personalizado que vai te colocar no caminho da tua aprovação, tá bom? Tem alguma dúvida? Manda mensagem para o nosso atendimento, o link está aqui na descrição do vídeo. O link também para você adquirir e investir na Turma dos Feras também está aqui na descrição. Então, já deu por aqui? Vamos voltar com a tua aula. Fala, meu aluno, belezinha? Então, vamos lá, mais uma questãozinha na tela para você. Uma sequência de números inteiros é tal que cada termo a partir do terceiro, vamos destacar isso, cada termo a partir do terceiro é a soma do seu antecessor,
com o dobro do antecessor do antecessor. Pedro, eu não entendi nada. Vamos lá. Para te ajudar a entender isso daqui, veja que ele está começando de um terceiro termo. Vamos escrever então esse terceiro termo. Em sequência, os termos a gente escreve utilizando a letra A. E a posição dele, a gente coloca um numerinho embaixo para poder representar. Por exemplo, aqui eu tenho vários termos A. A posição desse termo fica embaixo como índice. Ó. A1 é o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, quarto termo, quinto termo e assim sucessivamente, até eu chegar num termo de posição N. Isso daqui é uma sequência de termos quaisquer. Beleza. Então veja que o índice, o numerinho que fica embaixo, ele fala a posição desse termo. Então o terceiro termo é o A3. Vamos destacar que é o que a questão está pedindo para a gente. Está aqui o A3. Ele fala para a gente o que seria esse A3. Esse A3 é uma soma. Ah, então tem que somar alguma coisa, Pedro? Sim, tem que somar alguma coisa. O que eu tenho que somar? Eu tenho que somar o seu antecessor. Pera aí, quem é o antecessor do 3? É o que vem antes dele. Quem que vem antes do 3? Antecessor, você tira uma posição. Tirar uma posição é subtrair 1. 3 menos 1 é o 2, é o A2. É o segundo termo dessa sequência. Então, significa que eu vou ter que somar o A2, que é o seu antecessor, com quem? Com o dobro de alguma coisa. Dobro na matemática é multiplicar por 2. O que eu vou ter que multiplicar por 2? O antecessor do antecessor. Pera aí. O antecessor é o A2. O antecessor desse antecessor A2 tira outra posição. Quanto que é 2 menos 1? 1. Então, o antecessor do antecessor é o A1. Ah, então a gente pode afirmar que aqui eu terei o dobro do A1. Aqui está. Vamos lá, se a gente quiser brincar mais, e se eu quiser encontrar o quarto termo? O quarto termo, ele vai ser a soma. A soma de quem? A soma do seu antecessor. Quem vem antes do 4? O 3. Ou melhor, o A3. Então, teremos aqui o A3. Mais o dobro de quem? O dobro do antecessor do antecessor. Quem é o antecessor? A3. Quem é o antecessor do antecessor? A2. É só tirar uma posição. Então, eu vou ter o dobro de A2. Agora, vamos para o quinto termo. Eu quero que você se acostume com esse tipo de linguagem. Quem vai ser o quinto termo? O quinto termo vai ser uma soma. A soma de quem? Do seu antecessor. Quem é o antecessor do A5? O A4. Uma posição a menos. Então, o antecessor do A5 é o A4. E eu vou ter que somar isso aqui com o dobro. O dobro de quem? O dobro do antecessor do antecessor. O antecessor é o A4. Antecessor do antecessor, A3. Então, aqui eu vou ter o dobro de A3. Tudo bem? Beleza essa ideia? E podemos continuar isso aqui sucessivamente. E a gente pode, inclusive, escrever aqui uma fórmula geral. Por exemplo, quem seria o termo AN? O termo AN é uma soma. Ah, então vou ter uma soma bem aqui. A soma de quem? A soma do antecessor do N. Mas quem é o antecessor do N? É o cara que tem uma posição a menos do N. Se a posição é N, quem vem antes? O N menos 1. Então, basta tirar uma unidade do N. Então, vou ter que somar o AN menos 1 com o dobro de quem? O dobro do antecessor do antecessor. Quem é o antecessor? AN menos 1. O antecessor do AN menos 1, eu tenho que tirar 1 de novo. Quanto que é N menos 1 menos 1? N menos 2. Então, vou ter que somar isso aqui com o dobro de AN menos 2. Note uma coisa. O número que aparece aqui do lado, esse primeiro numerinho que aparece aqui para a gente, ele é sempre 1 a menos de quem eu quero encontrar. Por isso é N menos 1. O terceiro termo ali que a gente está trabalhando, no caso aqui o 1, ele é sempre 2 a menos da posição. Olha aqui. Se a posição é 4, o número é 2. Se a posição é 5, o número é 3. Se a posição é N, o número vai ser N menos 2. Sempre 2 a menos. Por isso ali ficou para a gente N menos 2. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Com isso chegamos então à fórmula geral. Eu quis chegar aqui a essa ideia que é para você ter essa maturidade de como encontrar
essas fórmulas de recorrência que aparecem aqui de sequência. Vez ou outra aparece algo semelhante a isso dentro das provas da FGV. Beleza, eu já sei como funciona a sequência. Agora, olha o que a questão colocou para a gente. A questão falou o seguinte, ela disse que o sexto termo é 85. O oitavo termo é 341. Por causa disso, quem vai ser o quarto termo? Espera aí, eu consigo relacionar o sexto e o oitavo termo? Pedro, acho que sim. Porque a diferença de posição do sexto para o oitavo é de 2 posições. Então, ele vai ser o cara que eu quero encontrar e aquele camarada que está multiplicando 2, porque eles têm 2 unidades de diferença. Perfeito. Afinal, se por essa fórmula eu quiser encontrar o A8, como eu faria isso para encontrar o A8? O A8 ele vai ser igual a uma soma. Uma soma de quem? A soma do seu antecessor, A7. Está vendo esse 7? 1 a menos. Eu vou ter que somar esse camarada com o dobro do antecessor no antecessor. Quem vai vir aqui para a gente? O A6. Por que é o A6? Como eu falei para vocês, esse número que vem ali multiplicando 2, ele é 2 unidades a menos desse camarada que eu quero encontrar. A questão me forneceu tanto o A8 quanto o A6. Quem é o A8? O A8 é o oitavo termo, 341. Então, significa que 341 é igual a quanto? O 341 é igual ao A7, que eu não sei quanto que é. Isso daqui mais 2 vezes o A6. Quem é o A6? O A6 é o sexto termo, é o 85. Então, mais 2 vezes o 85. Agora, vamos realizar esse cálculo. Então, vou ter que 341 é igual ao A7, mais 2 vezes 85. Dobro de 85 dá 170. O 170 positivo passa negativo. Então, significa que o A7 ele vai ser igual 170 passando negativo, vai ser o 341 menos 170. 341 menos 170, 1 menos 0 dá 1. Pega emprestado desse 3, ele vira 2, o 4 vira 14. 14 menos 7 dá 7. 2 menos 1 dá 1. Então, significa que o sétimo termo é o 171. Está aqui, encontramos o sétimo termo. Show de bola! Isso aqui pode ajudar a gente, por exemplo, a encontrar quem? Espera aí. Veja que agora eu tenho o sétimo termo. E como dado da questão, eu tenho o sexto termo. Com isso, eu consigo encontrar quem, por exemplo? O quinto termo. Espera aí. Se a gente está sempre voltando nessa sequência, vamos tentar melhorar essa fórmula. Em vez de eu trabalhar essa fórmula para encontrar o último cara, vamos trabalhar com essa fórmula para encontrar quem está a 2 posições a menos, porque eu não estou sempre voltando para encontrar os caras que vêm antes aqui na sequência. Então, eu vou fazer o seguinte. Nessa fórmula, eu vou isolar o AN-2, que eu vou estar sempre encontrando o cara que está a 2 posições a menos. Vai ficar mais simples para a gente. Então, vou pegar essa fórmula ali, do AN-1, essa fórmula aqui, ó, e vou trabalhar com ela bem aqui, isolando o AN-2. Então, por essa fórmula, eu tenho que o AN é igual ao AN-1 mais 2 vezes o AN-2. O meu objetivo que eu coloquei agora para vocês é isolar esse cara, o AN-2. Como eu vou fazer para isolar? Simples. Esse AN-1 que está positivo, passa ele negativo. Então, a gente vai ter que 2 vezes o AN-1 é igual ao AN menos o AN-1. E, finalmente, esse 2 que está multiplicando, eu posso passá-lo para o outro lado o quê? Dividindo. Então, significa que o AN menos 2, ele vai ser igual ao AN menos 1 menos o AN menos 1, o AN menos o AN menos 1, tudo isso dividido por 2. Aqui está. Assim vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Porque significa que para encontrar o camarada que está a 2 posições a menos, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar os 2 termos da frente.
eu tenho que pegar os dois termos da frente, o AN e o AN menos 1. O que eu vou ter que fazer com esses dois termos? Eu vou ter que subtraí-los. E no final, dividir por 2. Pedro, exemplifique isso daí para a gente. Se eu quiser encontrar o quinto termo, quem vai ser o quinto termo? O quinto termo eu vou ter que subtrair os dois da frente. Quem são os dois da frente? O A7 menos o A6. E o que eu vou ter que fazer com esse camarada? Dividir por 2. Tá vendo? Olha, ficou mais simples para a gente. O A7 eu já encontrei. É o 171. O A6 a questão me deu. O A6, o sexto termo, é o 85. Então, eu vou ter que fazer 171 menos 85. E esse resultado, eu vou ter que dividir por 2. Vamos lá. 171 menos 85. Pega emprestado. O 7 vira 6. O 1 vira 11. 11 menos 5 dá 6. Agora, 16 menos 8 dá 8. Resultado dá 86. Então, vai ficar aqui para mim 86 dividido por 2. A metade de 86 é 43. Aqui está. 43 é o valor do A5. Só que eu não cheguei onde eu quero. Porque a questão pede para eu encontrar o quarto termo, o A4. Quem vai ser, então, o A4? O A4, ele vai ser a subtração dos dois da frente. Quem são esses dois da frente? O A6 e o A5. Quem está na frente do 4, os dois depois dele, é o 5 e o 6. Então, eu vou subtrair os dois da frente e dividir por 2. Quem é o A6? O A6, a questão me deu. É 85. O A5, acabei de encontrar lá acima, é o 43. Então, vai ficar 85 menos 43. E o que eu tenho que fazer com esse camarada? Dividir por 2. 85 menos 43, isso aqui dá para fazer de cabeça. É 42. O 42 dividido por 2 vai nos dar como resultado final 21. Aqui está. Então, com isso, a alternativa correta da questão é a letra D de dado. Eu quis fazer para você entender, claro que essa questão você poderia sair mais rápido sem precisar provar essa recorrência e tudo mais, mas eu quis que você tivesse mais maturidade para trabalhar com esse tipo de coisa, inclusive até aproveitar para fazer uma pequena revisão. Pedro, se eu tivesse utilizado a primeira fórmula até o final, conseguiria achar? Conseguiria, só que você teria muito mais trabalho. Você percebeu como foi trabalhoso encontrar o A8? Aliás, encontrar o A7, veja como ele foi trabalhoso, olha, bem aqui. Na hora que eu fui encontrar o A7, olha a quantidade de passos que eu realizei. Foram muitos passos. A gente tinha que multiplicar, passar para um lado negativo, e assim sucessivamente. Tinha que fazer uma multiplicação por 2. Então, aqui foram vários passos que a gente fez para resolver. Na hora que a gente foi para essa fórmula que encontramos aqui do AN-1, foi muito mais rápido. E até mesmo para você ganhar mais maturidade. Olha aqui, eu tenho o termo AN-2. Quem vem na frente do N-2? Quem está na frente é o N-1. Quem está na frente do N-1? É o N. Então, se a gente quiser uma fórmula geral, para frente vai somando de 1 em 1. N-2, N-1, N, N mais 1, N mais 2, N mais 3. Se eu quiser voltar, N mais 3, N mais 2, N mais 1, N, N-1, N-2. É assim que vai funcionar quando a gente quiser uma forma geral. Quer ver? Colocando aqui para vocês novamente. Aquela sequência, se a gente quiser colocá-la de uma forma geral, ela poderia ficar assim, olha. Eu teria aqui A1, A2 e assim vai. Até eu chegar nesses termos, olha. AN-2, AN-1, AN, AN mais 1 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então é isso que eu quero que você note. A partir de um N, que é o central, para voltar, N-1, N-2. Para avançar, N mais 1, N mais 2 e assim sucessivamente. Tranquilo? Beleza isso? Então fique ligado com esse tipo de expressão que a gente pode ter, olha, de forma geral dessas sequências aqui. A FGV ela é muito algébrica, então é interessante que a gente saiba manipular esse tipo de conta que aparece para a gente. Tranquilo? Vamos mais. Próxima questão.
11 pessoas, numeradas sequencialmente de 1 a 11, estão dispostas em torno de uma mesa circular, de forma que a pessoa seguinte, a pessoa 11, é a pessoa 1. Em um jogo, cada pessoa, na sua vez, deve dizer uma letra do alfabeto. E após isso, a pessoa seguinte deve dizer a letra seguinte do alfabeto. O jogo começou pela pessoa 1, que disse A. Dessa forma, a pessoa B disse 2, a pessoa C disse 3, e assim por diante. Considere que no alfabeto tem 26 letras, e a letra seguinte ao Z seja a letra A. Ele está querendo saber qual seria a sexta letra Z dita por essas pessoas. O que está acontecendo nesse problema? As pessoas vão ficar falando as letras do alfabeto indefinidamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até chegar no Z. Quando chega no Z, o próximo vai falar A e começa tudo de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, até chegar no Z. Perceba que quando a gente vai para um segundo ciclo, as letras estão sendo faladas pela segunda vez. Depois, teremos um novo ciclo. A, B, C, D, F, G, H, até chegar no Z. Terceiro ciclo. Mas espera aí. O tamanho desse ciclo aqui que aparece para a gente é de 26 em 26 letras. Que equivale ao quê? Que equivale à quantidade de letras do alfabeto. Mas é interessante que a gente consiga trabalhar quantas voltas a gente dá em relação a essas 11 pessoas para saber aonde que a gente vai parar com essa última letra do alfabeto, que a letra Z é a última, por sinal, que eu tenho que encontrar. O que você pode fazer? Para eu saber a quantidade de voltas que eu tenho que dar até chegar na letra Z, eu divido a quantidade de letras pelo tanto de pessoas. Então, eu vou pegar o 26 e vou dividir por 11. Vamos lá? Pegando-se, então, 26 e dividido por 11, 26 é o número de letras do alfabeto. Ao dividir esse camarada por 11, o que a gente vai ter? Bem, 26 por 11, isso aqui dá 2. 2 vezes 11 dá 22. 26 menos 22, isso aqui dá 4. O que significa isso daqui? Significa o seguinte, galera. Significa que a gente deu 2 voltas completas naquelas pessoas. Dando 2 voltas completas, depois eu parei o quê? Na quarta pessoa. Ah, então a partir do momento que eu termino 2 voltinhas, a gente vem aqui e para na quarta pessoa. Então significa que para a gente chegar à letra Z, eu sempre dou 2 voltas e depois eu faço o quê? Completo com mais 4 pessoas. Então eu vou começar da pessoa número 1 até a pessoa número 11. 11 letras. Depois da pessoa número 1 de novo até a pessoa 11, que é a segunda volta. Foram 22 letras. Aí depois a gente vai ter novamente mais 4 pessoas. A pessoa 1, 2, 3 e 4. Ou seja, chegamos agora à 26ª letra, chegando na letra Z. Então significa que no primeiro momento a letra Z vai cair na quarta pessoa. Vamos anotar isso então? Então a primeira vez que a letra Z aparece, vai ser na pessoa 4. Vou chamar de P4, na pessoa 4. Agora, o que vai acontecer, meu amigo? Vai acontecer a mesma coisa. Para a gente chegar novamente na letra Z, eu não vou ter que andar mais 26 letras. E 26 letras para essas 11 pessoas, eu vou ter que fazer o quê? Dar mais 2 voltas completas e depois mais 4 pessoas. Ah, Pedro, então a gente vai ter que dar mais 11 voltinhas completas? Perfeito. A gente vai ter que dar mais 11 voltas completas. Lembrando que a pessoa de número 4, o que ela fez? Falou a letra Z. Então agora eu vou ter que iniciar esse ciclo da pessoa 5. Ao iniciar esse ciclo da pessoa 5, o que a gente vai fazer? 2 voltas completas. Pá! Quando chegar em 2 voltas completas, a gente vai contar 4 pessoas para poder fazer o quê? Inteirarmos as 26 letras e chegarmos à letra Z. Então, quando chegar na pessoa 5 novamente, a gente vai ter que contar 4 pessoas. Então, aqui, pessoa 5, pessoa 6, pessoa 7, pessoa 8. Ah, Pedro, então significa que a segunda vez que a letra Z vai aparecer vai ser na pessoa 8. Vamos anotar. Então, a segunda vez que ela vai aparecer vai ser na pessoa 8. Porque, como eu falei para vocês, para a gente completar essas 26 letras que aparecem aqui para a gente, eu vou ter que dar
2 voltas nessas 11 pessoas e depois eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que acrescentar mais 4 pessoas, até que eu chegue nessa 26ª letra. Tudo bem? É por isso que a gente está somando de 4 em 4. Olha, Pedro, então acho que a gente percebeu um padrão, porque eu estou sempre dando 2 voltas completas e acrescentando 4. Perfeito, e é isso que a gente vai ter que fazer. Sempre somar de 4 em 4, até chegar na 6ª vez. Então vamos lá. 3ª vez. Então, na 3ª vez que a gente for ter a letra Z, eu vou ter que somar mais 4, só que tem um detalhe. Na hora que eu for andar 4 pessoas aqui, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter a pessoa 9, a pessoa 10, a pessoa 11, só que eu não tenho pessoa 12. Da 11 pula para 1. Então, a gente volta para a pessoa de número 1. Então, a 3ª vez vai para a pessoa 1. Vamos anotar. Então, a 3ª vez vai para a pessoa de número 1. E assim sucessivamente. 4ª vez. E já completando aqui, 5ª vez e 6ª vez. Beleza, eu estou na pessoa de número 1. O que eu vou fazer agora? Somar mais 4. 1 mais 4, 5 pessoas. Pessoa de número 5. Então, somando 4 aqui novamente, eu vou parar na pessoa 5. Soma 4 novamente, vou parar na pessoa 9. E, finalmente, soma mais 4. Se eu parei na pessoa 9, conta comigo. 10, 11, do 11 eu não vou para o 12. Eu pulo para o 1 novamente. Então, agora a gente vai ter 1 e agora 2. Então, significa que a gente vai parar na 2ª pessoa. Aqui, ó, na pessoa de número 2. E essa daqui é a 6ª vez que a letra Z vai aparecer. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Tranquilo, galera? Então, toda vez que você tiver em um problema que envolve essa ideia de ciclos, cara, envolve ideia de ciclo, envolve ideia de repetição, a divisão está gritando para você utilizá-la. Então, falou em ideia de ciclos, ideia de repetições, é a divisão que você vai utilizar para poder resolver esse tipo de problema. Beleza? Aí, o que a gente vai ter? O 11 é o tamanho desse ciclo. Perceba que o 11 que a gente tem aqui é o tamanho desse ciclo. Afinal, está indo de 11 em 11. É o tamanho do ciclo. O resultado da divisão é quantas vezes esse ciclo aparece. Então, perceba que o ciclo do 11 apareceu 2 vezes. Por isso que eu coloquei aqui para a gente, olha, 2 voltas. O resto da divisão é onde eu paro. O resto da divisão é onde eu estou parando. Por isso que a gente está parando aqui na 4ª pessoa. Fechou, galera? Beleza isso? Tranquilo? Vamos lá. Mais uma questão na tela para a gente. Os números naturais foram escritos em uma tabela de 4 linhas, como na figura a seguir. As linhas são numeradas de baixo para cima e as colunas são numeradas da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Ele falou que as linhas são numeradas de baixo para cima. Está aqui, ó. As linhas são numeradas de baixo para cima. Então, eu vou ter aqui linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. E as colunas são numeradas da esquerda para a direita. Então, eu vou ter aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim sucessivamente. Pergunta da questão. Ele está querendo saber da gente o número da linha e o número da coluna do número 2022. Então, o número 2022 ele vai estar em qual linha, em qual coluna? Vamos tentar enxergar algum padrão nessa sequência de números que ele colocou aqui para a gente. Vamos lá? Olha o que ele fez aqui, ó. Sequência dos naturais, né? Veja que a sequência dos naturais ele começou assim, ó. 1, 2, 3, 4, subindo. E agora descendo. 5, 6, 7 e 8. Veja que novamente ele fez essa sequência nesse formato. 9, 10, 11, 12. Foi subindo. Depois 13, 14, 15, 16. Aí depois novamente ele fez essa sequência. Subindo. 17, 18. Poderíamos continuar. 19, 20. E agora descendo. 21, 22, 23 e 24.
Ah, que legal, Pedro. Então parece que está tendo um padrão assim, sempre subindo e descendo esses números, por sinal de 8 em 8. Consegue enxergar isso? Que esses camaradas, eles estão sempre subindo e descendo de 8 em 8. Ah, Pedro, parece que é verdade, olha. Está sempre subindo e descendo de 8 em 8. E veja que o número que aparece para você na última posição é exatamente o múltiplo de 8. 8, 16, 24 e assim sucessivamente. Mas espera aí, olha que coisa curiosa. Esse camarada sempre andando de 8 em 8 e sempre no mesmo formato, a divisão, como eu falei para vocês, quando eu tenho essa repetição de ciclos, a divisão vai te ajudar a resolver esse tipo de problema. Afinal, o 8 é o tamanho do ciclo. O 8 é o tamanho do ciclo. Então, ao pegar um número e dividir por esse 8, eu vou saber a quantidade de voltinhas que a gente está dando. E, por sinal, eu vou ter uma pequena cola. O resto da divisão é o tanto que eu vou ter que andar a mais para chegar na posição do quadradinho. Quer ver? Vamos fazer um teste. Se, por exemplo, eu pegar esse número 14, bem aqui, ó. Pegar o número 14. Como eu falei para vocês, a gente está indo de 8 em 8, é o tamanho do ciclo. Pega o 14 e divide por 8. Se eu pegar o número 14 e dividir por 8, o resultado é 1. 1 vezes 8 dá 8. 14 menos 8, isso é 6. O 1 é a quantidade de voltas que você deu. Realmente, eu completei um ciclo, olha. Eu fiz um ciclo completo. E ao completar esse ciclo, eu ainda tive que andar o quê? Mais 6 casas. Realmente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Eu tive que andar mais 6 casinhas. Isso é verdade, Pedro. Eu tive que andar mais 6 casas para poder chegar naquele número 14. Olha aqui, ó. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. É verdade, Pedro. Então, significa que ao dividir por 8, eu encontro a quantidade de ciclos completos que eu fiz aqui e, além disso, eu encontro a posição do quadradinho, similar ao que aparece aqui para a gente na primeira situação. E olha que colinha legal. Se o resto da divisão foi 6, dá uma olhada no 14 e dá uma olhada no 6. É a mesma posição. É a mesma posição similar para esses camaradinhos. Pedro, isso dá sempre certo? Vamos fazer um teste. Vamos fazer, por exemplo, aqui com o 23, olha. Vou fazer agora com o 23. Eu vou pegar o número 23 e vou dividir por 8, para a gente tentar enxergar esse padrão. Vamos lá? 23 dividido por 8. 23 por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Quanto que é 23 menos 16? Isso é 7. Como eu falei para você, o 2 representa a quantidade de voltas, a quantidade de ciclos. Veja que eu fiz 2 ciclos. Um ciclo, 2 ciclos. Aí estou aqui no terceiro ciclo. Esse daqui é o primeiro, esse daqui é o segundo e aquele é o terceiro ciclo. Show de bola! Nesse terceiro ciclo, analisa agora o resto da divisão. É o 7. Se você for ver o 23, ele está na mesma posição do 7. Ah, Pedro, então já peguei as manhas. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que pegar aquele 2022, que a questão me deu, e dividi-lo por 8. Aham, elementar. Fazendo isso, o que a gente vai ter? 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, isso é 4. Desce o próximo. 42 dividido por 8, isso é 5. 5 vezes 8 dá 40. 42 menos 40, sobra 2. Desce o último número. 22 dividido por 8, isso é 2. 2 vezes 8 dá 16. 22 menos 16, qual o resto da divisão? O resto da divisão vai ser 6. Esse 6 é exatamente a casinha que eu parei. É a casinha do número 6. Opa! E a casinha do número 6, olha, está aqui. Então, significa que o 2022 vai estar na mesma linha do 6. E quem é a linha do 6? É a linha 3. Então, se esse camarada parou na casinha do 6,
significa então que ele parou na linha 3. Na linha 3. Show de bola! Se ele parou na linha 3, a gente já pode eliminar algumas alternativas. Não é A, não é C e nem é E. Só estamos entre B e D. Mas olha outro padrão que podemos seguir aqui. Do 1 a 4, esse camarada está numa coluna ímpar. Do 5 a 8, esse camarada está numa coluna par. E assim sucessivamente. Essa coluna é a coluna de quem deixa resto de 1 a 4. Ou seja, é a coluna ímpar. Deixa eu colocar embaixo. A gente colocou aqui o número das colunas, né? Então, veja que a gente está sempre organizando isso aqui em coluna par e ímpar, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho uma coluna ímpar. Eu vou colocar só a primeira letra, tá? Coluna ímpar, coluna par. Coluna ímpar, coluna par. Coluna ímpar, coluna par. Se o 2022 ele vai estar na mesma posição do 6, significa, então, que ele vai estar numa posição que a coluna é par. Coluna par. Se a coluna é par, entre o 253 e o 506, com quem que a gente vai ficar? Com o 506. Por isso, a alternativa correta, letra D. Beleza? Meu amigo, viu essa ideia de ciclos? Viu essa ideia de repetição? Já vai ligando o estalo aí na sua cabeça, que provavelmente você vai trabalhar com divisão para resolver esse tipo de problema. Tranquilo, meu amigo? Beleza? É isso. A gente vai pegar, vai dar uma descansada, vai lá, bebe uma aguinha, bebe um cafezinho e logo mais a gente se encontra aí no próximo bloco, beleza? Até mais! Vou interromper sua aula para te trazer um recado muito importante. Vou falar de Turma dos Feras do INSS. Para quem acompanhou a lista de aprovados do TCU, a Turma dos Feras botou muita gente entre os primeiros colocados e a gente vai fazer a mesma coisa no concurso do INSS, tá bom? Quer trabalhar aqui, então? Conhece os materiais aí do Turma dos Feras do INSS, com material personalizado que vai te colocar no caminho da tua aprovação, tá bom? Tem alguma dúvida? Manda mensagem para o nosso atendimento, o link está aqui na descrição do vídeo. O link também para você adquirir e investir na Turma dos Feras também está aqui na descrição. Então, já deu por aqui? Vamos voltar com a tua aula. Fala, meu aluno, belezinha? Bem-vindo a mais um bloco Resolução de Questões de Sequências Lógicas da Banca FGV. Questões recentes aparecendo aí na sua prova, beleza? Sem mais delongas, na telinha para você. Próxima questão. Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. Realmente, ele colocou essa palavra Amazonas aqui várias vezes, olha. Amazonas, Amazonas, Amazonas. E, obviamente, ele teria terminado ali mais uma vez. O objetivo dessa questão é encontrar a letra na posição 333 que Gabriel escreveu. Bem, para isso, perceba que novamente apareceu um padrão de repetição. Esses padrões de repetições de ciclos, cara, já liga o estalo que eu falei para você em vídeo anterior, já liga o estalo que provavelmente você vai mexer com o quê? Com divisão. A divisão é da posição que você está querendo pelo tamanho desse ciclo, o tamanho da repetição. Vamos ver? O tamanho da repetição é o tamanho da palavra. A palavra Amazonas tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Ah, Pedro, então significa
que o meu padrão, o tamanho do meu ciclo, é de 8 em 8 letras. Perfeito, é de 8 em 8 letras. Então, a gente vai dividir o 333 pelo 8 perfeitamente. O resultado da divisão é quantas vezes a palavra Amazonas completamente apareceu. O resultado da divisão é quantas vezes a palavra Amazonas apareceu. O resto da divisão é a letra que separou. Onde a primeira letra é a primeira letra da palavra Amazonas. Ou seja, se o resto da divisão for 1, você andou mais uma casinha, parou na letra A. Se o resto da divisão for 2, você parou na letra M, segunda casa. Se o resto da divisão for 3, 4, 5, 6 e 7, serão as letras M, A, Z, O, N, A, respectivamente. Agora, existe resto 8? Não existe resto 8. Afinal, quando você divide um camarada por 8, se você, entre aspas, tivesse resto 8, o 8 divide por 8. E o resto da divisão é 0. Significa que se você tiver o resto 0, não sobrou letra. Você parou na última letra da sequência. Então, se o resto for 0 dessa divisão, você fez o quê? Parou na letra S, que é a última letra da palavra Amazonas. Então, significa que a última letra vai corresponder a um resto 0. Então, veja que essa colinha que eu coloquei aqui para vocês é o resto da divisão. Aqui está. Fica ligado nesse resto da divisão, que é ele que vai te dar a colinha para você saber em qual letra você parou. Agora é só fazer continha. Então, eu vou fazer o 333 e vou dividir esse camarada pelo 8. Afinal, é o tamanho da sequência. 333 dividido por 8. 33 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. 33 menos 32 dá 1. Desce o 3. 13 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 13 menos 8, 5. Significa, então, que a gente fez 41 ciclos completos. Ou seja, a palavra Amazonas apareceu 41 vezes completamente. Só que eu ainda andei mais 5 letras. Então, o camarada veio aqui, ó, e andou mais 5 letras. Que, por sinal, esse resto da divisão é a colinha para a resposta. Porque se esse camarada andou mais 5 letras, significa que eu parei na quinta letra. Quem é a quinta letra? A letra O. Por isso, a alternativa correta, letra C. Bizu é esse, meu amigo. Esse estilo de questão cai demais na prova FGV. Então, o que você vai fazer? Pega a posição, divide pelo tamanho da repetição. O resultado da divisão é quantas vezes a palavra apareceu completamente. Mas o foco é o resto da divisão. Focando no resto, a colinha das primeiras letras vai te dar. Lembrando que se o resto for 0, é a última letra ou último termo que aparece dessa repetição. Belezinha? Dá até vontade agora de fazer raciocínio lógico, né? Bora lá, Pedro, agora esse trem tá melhorando. Isso aí. Na sala de arquivos de um escritório, há 7 armários, cada um com 7 gavetas, sendo que cada gaveta comporta 15 pastas. Aí beleza, ele fala pra gente aqui as organizações. Ele fala que os armários são organizados por letras, olha. Então, os armários é A, B, C, G e assim sucessivamente, A, B, C, D, F, G. Depois ele fala pra gente que as gavetas são organizadas por números de 1 a 7. Gaveta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalmente, ele vem aqui e fala pra gente que as pastas, elas também são numeradas de 0, 1 a 15, que são as 15 pastas que aparecem pra gente. Beleza. A localização de uma pasta é dada por um código que indica o armário, a gaveta e a posição onde ela está. Por exemplo, uma pasta com código B403. Veja que esse B, ele representa o armário. Olha, representa que está no armário B. Veja que o 4, segundo número, fala para a gente que esse camarada está na gaveta de número 4. E, finalmente, veja que o número 03 fala para a gente que ele está na terceira pasta. Show de bola! Todas as pastas foram arquivadas em ordem. Nenhum lugar ficou vazio. E a última pasta colocada em arquivo foi a do código D512. Ah, beleza. Então, vamos tentar nos organizar aqui. Se está tudo organizadinho, bonitinho, como ele colocou para a gente, então significa que esse camarada ele parou
no armário D. Além de ter parado no armário D, o que ele fez? Ele parou na quinta gaveta. E além de ter parado na quinta gaveta, ele veio aqui e acrescentou 12 pastas. Então, a gente vai se organizar. Vamos lá, começando com o armário A. Qual o total de pastas que a gente vai ter no armário A? Bem, o armário A, ele tem 7 gavetas. Só que cada uma dessas gavetas comportam 15 pastas. Espera aí, se eu vou ter 15 pastas em cada uma das 7 gavetas, então é fazer 15 mais 15 mais 15 7 vezes. Resumindo, para eu achar o total de pastas em todas as gavetas de cada armário, é só multiplicar o número de pastas pelo número de gavetas. Então, significa que no armário A, eu vou ter 15 vezes 7 gavetas. Beleza, vamos realizar esse cálculo. 15 vezes 7. 7 vezes 5 dá 35, sobe 3. 7 vezes 1 dá 7, mais 3 dá 10. Então, significa que a gente vai ter 5 pastas no armário A. Agora, vamos para o armário B. Depois para o armário C. O armário B e o armário C, ele vai ter a mesma quantidade de pastas. 7 vezes 15. E o armário C, 7 vezes 15. Veja que a questão está dando a entender que ele completou todos esses camaradas. Ó, todas as pastas foram arquivadas em ordem. Nenhum lugar ficou vazio desses armários que aparecem para a gente, até que ele chegue no armário D. 7 vezes 15 dá 105. E, finalmente, 7 vezes 5 dá 105. Até aqui, temos um total de quantas pastas? Até aqui, temos o total de 100 mais 100 mais 100, 300. 5 mais 5 mais 5, 15. Temos o total de 315 pastas. 315 pastas. Guarda esse número aqui. Agora, a gente vai organizar o armário D, que foi onde eu parei. Olha, eu parei no armário D. Beleza. Chegando no armário D, o que aconteceu? Perceba que eu parei na quinta gaveta. Então, significa que da primeira até a quarta gaveta está tudo completinho, porque não ficou espaço vazio. E foi tudo preenchido na ordem. Então, da gaveta 1 até a gaveta 4 está completinho. Então, vamos lá. Da gaveta 1 até a gaveta 4, eu vou ter 4 gavetas completas. Só que em cada uma dessas gavetas não cabem 15 pastas. Então, eu vou ter 15 mais 15 mais 15, 4 vezes, que é o número de gavetas que eu estou colocando aqui. Então, a gente vai fazer 15 vezes 4. Ou melhor, 4 vezes o 15, porque eu vou ter 15 mais 15 mais 15, dando o total de pastas até a gaveta de número 4. Então, aqui, para você não se perder, esse 4 vezes 15 representa o quê? Representa as pastas até a quarta gaveta. Mas espera aí, eu estou na quinta gaveta, que é a gaveta de número 5. Chegou na gaveta de número 5, ele falou para a gente que parou em qual pasta? Na pasta 12. Então, significa que a gente ainda vai ter aqui mais 12 pastas referentes à quinta gaveta. Então, esse 12 é o número de pastas da quinta gaveta. E agora é só fazer continha. 4 vezes 15, isso é 60. Mais o 12, isso aqui vai dar para a gente 72. Então, significa que o total de pastas equivale a quanto? O total de pastas equivale às 315 que contamos anteriormente nos armários ABC, mais as 72 pastas que se encontram no armário D. Fazendo-se 315 mais 72, eu vou ter 5 mais 2, 7. 1 mais 7, 8. Desce o 3. 387 pastas. 387 pastas. Com isso, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilo isso? Questãozinha bacaninha de lógica aqui que ele colocou pra gente. É só você organizar o raciocínio que dá para sair legal. E tenta pegar esse raciocínio até mesmo de algumas operações básicas.
Quando você soma números repetidos, isso é uma multiplicação. Beleza? Somar número repetido, isso é multiplicação. Então, 4 mais 4 mais 4, por exemplo, 4 mais 4 mais 4 é o 4 3 vezes, ou seja, 3 vezes o 4, a operação que você tem que realizar. Beleza? Próxima questão na tela. Observe a figura e a gente vai ver um padrão que está aparecendo aqui para a gente. Mantendo o padrão apresentado na figura acima, ele quer saber o número de bolinhas só na figura 15. Então, só na figura 15, quantas bolinhas que a gente vai ter? Tá, vamos tentar chegar a um padrão que ele está colocando aqui para a gente, né? Bem, vamos começar analisando aqui. Na figura de número 1, se a gente for perceber nessa figura 1, a gente tem 2 bolinhas para cima e temos 3 bolinhas para a direita. Entre aspas, isso aqui analisando a primeira fileira, tá? Agora vamos para a figura de número 2. Parece que na figura 2 está igual. Na figura 2, eu tenho 3 bolinhas para cima e tenho supostamente 4 bolinhas na horizontal. Olha aqui, ó. 3 bolinhas para cima e 3 bolinhas na horizontal. Pedro, parece que faz sentido isso aí que você está falando por enquanto. Legal. Vamos ver se está sempre assim? Tanto na figura 3 quanto na figura 4, Pedro, realmente está dessa forma. Porque na figura 3, eu tenho 4 bolinhas para cima. E, além disso, eu tenho 5 bolinhas na horizontal. Pensando ali na primeira fileira. E nas demais. Na quarta figura, eu tenho 5 bolinhas para cima. E eu tenho 6 bolinhas na horizontal. Então, significa uma coisa, que na figura N, a quantidade de bolinhas vai ser o quê? Perceba que o que aparece para a gente, desculpa, o que aparece para a gente na vertical é sempre um a menos, é sempre um a mais do número da figura. Ou seja, eu vou ter um número de bolinhas N mais 1. E isso daqui a gente vai ter uma quantidade de bolinhas na horizontal, que é uma unidade a mais ainda, ou seja, N mais 2. E para a gente contar a quantidade de bolinhas, para a gente contar a quantidade de bolinhas total em um retângulo, é multiplicar um pelo outro. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 3. Se a gente multiplicar 2 por 3 aqui pela primeira figura, eu tenho 6. E Pedro, mas eu não tenho 6. Aqui está faltando 2 bolinhas. Opa, se está faltando 2 bolinhas, vamos fazer o seguinte. Subtrai 2. Agora vamos para a figura 2. Na figura 2, será que dá certo? Se eu multiplicar 3 vezes 4, 3 vezes 4, dá 12. Pedro, eu não tenho 12 bolinhas, eu tenho 2 a menos. Está faltando 2 bolinhas ali. Então vamos fazer o seguinte. Tira 2. Então, na figura 3, será que agora dá certo? Vou fazer 4 vezes 5. Quanto que dá? Dá 20. E, Pedro, novamente eu vou ter que tirar 2 bolinhas para poder chegar no resultado. Então, significa uma coisa, meu amigo. Na figurinha que ele está pedindo para você trabalhar, eu tenho que acrescentar uma unidade em relação à coluna vertical. Ficando, por exemplo, 5 vezes 6, que dá 30. Eu teria 30 bolinhas. Só que para eu chegar ao resultado correto, eu ainda tenho que subtrair 2 unidades. Que é o que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Então, significa que a figura que eu estiver trabalhando, eu vou ter que multiplicar a quantidade de bolinhas na vertical e na horizontal, lembrando-se de acrescentar uma unidade, e no final eu tiro 2 unidades. E pronto. Problema resolvido. Como ele pede para a gente a figura de número 15, qual o total de bolinhas que a gente vai ter na figura 15? Na figura 15, como eu falei para vocês, eu vou ter um a mais aqui na vertical da quantidade de bolinhas e o número da figura. Então, se a figura é 15, eu vou ter uma bolinha a mais, 16. E na horizontal, eu tenho sempre uma bolinha a mais da vertical. Na horizontal, eu tenho sempre uma bolinha a mais da vertical. Na horizontal, eu tenho sempre uma bolinha a mais da vertical. Então, eu vou fazer aqui 16 vezes 17. Só que no final, eu ainda vou ter que fazer o quê? Tirar 2 unidades, que é o que ele está fazendo com a quantidade de bolinhas nesses retângulos.
Então, para chegarmos à resposta, eu tenho que fazer 16 vezes 17 e, no final, tirar 2 unidades. Vamos lá. 17 vezes 16. Quanto que vai dar? 6 vezes 7 é 42, fica 2 e sobe 4. 6 vezes 1 dá 6, mais 4, 10, 102. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Efetuando-se a soma, desce o 2. 0 mais 7 dá 7. E 1 mais 1 dá 2. Então, seria 272 menos o 2, que eu ainda vou ter que tirar. 272 menos 2 equivale a 270 bolinhas. Então, essa daqui é a quantidade de bolinhas da figura 15. Com isso, a alternativa correta, letra D de dado. Está aqui, 270 bolinhas. Beleza, meu amigo? Tranquilo isso? Fechou. Então, veja que essa ideia de contagem de bolinhas em retângulo, em formato retangular, é multiplicar a quantidade de bolinhas na vertical pela horizontal. Beleza? Como ele está sempre tirando 2 no final, a gente tira 2 do resultado também, analisando esse padrão aparecendo em contagem de bolinhas dentro de figuras. Vamos lá, próxima questão na tela para você. Ah, Pedro, acho que essa aí já está manjada. Vamos lá? Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do estado escrito diversas vezes em sequência. Veja que aqui ele colocou o nome do estado Sergipe várias vezes, olha. Sergipe, Sergipe, Sergipe e assim sucessivamente. Pedro, já aprendi a fazer esse tipo de questão. Eu vou ter que olhar a posição da letra que ele quer. Como ele está pedindo para mim a milésima letra, ah, Pedro, então ele está querendo a letra de posição 1000. Essa daqui é a milésima letra. E você já me ensinou, Pedro. Primeiro eu tenho que calcular o tamanho do padrão, o tamanho da palavra. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Pedro, fechou com 10. Aqui ele está pedindo, então, o que eu vou ter que fazer para matar a questão é pegar a posição que eu quero, que é 1000, e dividir isso aqui pelo tamanho da palavra, que no caso é 7. É 1000 dividido por 7. Lembrando-se que o resto da divisão já é a cola da resposta. Resto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai me dar até a penúltima letra. A última letra equivale a resto 0. Fazendo-se a conta, vamos lá, vamos fazer a continha. 10 dividido por 7, isso é 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7 dá 3. Desce o 0, que é o 30. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. 30 menos 28, resto 2. Desce o 0. 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. 20 menos 14, o resto é 6. Então, significa que esse 6 é a sexta letrinha, é o resto 6 que eu vou ter que prestar atenção na palavra Sergipe. Que letra é essa? É a letra P. Com isso, a alternativa correta, letra E. Isso aqui não pode perder, viu, galera? Questão boa de prova aí pra gente. Vamos lá. Seja x igual a 2 mais 4 mais 6 até 96, 98. Resumindo, x, ele está fazendo aqui a soma dos pares. Soma dos pares. O y é a soma de 1 mais 3 mais 5 até 97. Ou seja, o y é a soma dos ímpares. É a soma dos ímpares. A questão pede para a gente calcular o valor de x menos y. Qual seria esse valor do x menos o y? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar esse x e subtrair do y termo a termo. Vamos ver o que a gente vai ter. Então, vou fazer o x menos o y. O x são esses números pares. 2, mais 4, mais 6, mais tananã, até que eu chegue no 96, 98. Agora, vamos subtrair isso aqui do y. O y é 1, mais 3, mais 5, mais tananã, até que eu chegue no 95, 97. Bem, primeira coisa que eu tenho que perceber é que os termos do x é sempre um a mais. Que é para eu tomar cuidado para saber se a gente não tem mais termos em um do que o outro. Então, realmente, eu tenho a mesma quantidade de termos aqui nessa soma. Agora vamos efetuar essa subtração.
Ao efetuar essa subtração, a gente pode fazer a subtração 2 a 2. Quanto que é 2 menos 1? 2 menos 1 dá 1. Quanto que é 3 menos 1? 1 também. 6 menos 5? 1 também. 96 menos 95? 1 também. E, finalmente, 98 menos 97? 1 também. Veja que é tudo igual a 1. E a gente tem uma soma desses termos. Veja que eu estou subtraindo aqui, mas a soma perdura, olha. A soma desses valores. Então, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 várias vezes. E quantas vezes esse 1 está sendo somado? Eis a questão. Eu tenho que saber quantos números 1 aparecem aqui. O que vai te dar a cola são os números pares. Porque se você for perceber, o 2, ele é a mesma coisa que 2 vezes 1. O 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. O 96 é a mesma coisa que 2 vezes 48. E o 98 é a mesma coisa que 2 vezes 49. Ou seja, são todos múltiplos do 2, é o 2 vezes alguma coisa. Mas, Pedro, como é que eu obtenho esse 48 e esse 49? Divide por 2. Se você fizer 96 dividido por 2, 9 por 2 dá 4, desculpa. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Desce o 6. 16 por 2 dá 8 novamente. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Olha o 48 aqui e olha o 48 aparecendo aqui para a gente. Se eu fizer agora 98 dividido por 2. 9 por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Desce o 8. 18 por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18 dá 0. Olha esse 49 aqui e olha esse 49 aqui. Ah, Pedro, então significa que esse numerinho multiplicando 2, ele me dá a posição do número. O primeiro número 2 aparece para a gente na posição 1. O 4 está na posição 2. O 6 está na posição 3. O 96 está na posição 48. O 98 está na posição 49. Então, significa que em cada soma dessa daqui, você tem 49 números. Tanto nos pares, quanto nos ímpares, porque tem o mesmo tamanho. Então, significa que a quantidade de número 1 que aparece aqui para você também é 49. Então, você tem 49 vezes o número 1. Galera, se você tem 49 vezes o número 1, qual o resultado? 49 vezes 1. Então, o resultado de x menos y é esse 49, que é a quantidade de vezes que ele aparece, 49 vezes o número 1. Resultado final, 49. Então, significa que o x menos o y é igual a 49. Opa. O x menos o y é igual a 49. Com isso, a alternativa correta, letra B de bola. Questão boa, né, galera? Próxima questão na tela pra gente. Alain escreveu os números inteiros do 1 até 2021, em ordem crescente. O camarada chegou aqui e foi escrevendo, ó. Número 1 até 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim vai. Até o camarada chegar no 2021, vamos colocar aqui para a gente os últimos números, pelo menos. Vou colocar aqui, ó, 2018, 2019, 2020 e 2021. Beleza, então ele colocou esses números aqui para a gente. Escrever esse miarado velho de número. Que falta do que fazer, né? Escrever do 1 até o 2021. Enfim. Beleza, escrevendo-se esses números. Olha o que ele falou para a gente. A seguir, o Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Ah, então o camarada chegou aqui e riscou quem era múltiplo de 4. Ou seja, quem que ele vai riscar aqui então? Ah, então ele vai riscar 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim sucessivamente. Até eu chegar no último múltiplo de 4. Quem seria o último múltiplo de 4?
Bem, eu sei que o número divide por 4 quando os dois algarismos é um cara que divide por 4. Por exemplo, 2021 é o último número, não é? Esse daqui não é o último número, 2021? Eu te pergunto, 21 divide por 4? Não, 21 não divide por 4, não dá uma divisão exata para ser um número natural. Então, ele não divide por 4. Analisa o número antes dele. O número antes dele é o 2020. O 2020, analisa os dois últimos algarismos. 20 divide por 4? Divide. Então, 2020 inteiro vai dividir por 4. Então, significa que o 2020 foi embora nessa cortalhada toda. O 2020 também foi embora. Agora, vamos ver o que ele colocou para a gente. Alain riscou também todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente. Adjacente, galera, é colado. É quem está lado a lado. Então, ele cortou tanto os múltiplos de 4, quem está grudado nele também. Quem está lado a lado. Ou seja, quem que ele vai estar cortando aqui nessa brincadeira? No caso ali do 4, ele vai estar cortando tanto o 3 quanto o 5. No caso do 8, ele vai estar cortando tanto o 7 quanto o 9. No caso do 12, ele vai cortar tanto o 13 quanto o 11. No caso do 2020, ele vai cortar tanto o 2019 quanto o 2021. Beleza, esses são os números que seriam cortados. Ao final, ele quer saber a quantidade de números que não foram riscados. Para a gente saber a quantidade de números que não foram riscados, o que você pode fazer? Conta os números que foram riscados. Aí você subtrai isso do total, você vai ter o tanto que não foi riscado. Mas, Pedro, como é que eu faço para saber quantos números foram riscados? Vamos começar com os múltiplos de 4? Quantos múltiplos de 4 foram riscados? É só pensar na tabuada do 4, ou melhor, na divisão do último número que aparece para a gente, múltiplo de 4. Divida esse camarada por 4 para você saber quem é esse último número. Então, ao se fazer 2020 por 4, aqui, ó, 2020. Se eu dividir esse resultado por 4, quanto que a gente vai ter? Bem, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Desce o próximo. Ao descer o 2, eu não consigo dividir por 4. Então, o que eu faço? Acrescento-se um 0 à direita e desce o próximo. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20. Resultado 0. Então, significa que aquele 2020 equivale a 4 vezes 505. Ah, Pedro, então eu posso escrever esse 2020 como 4 vezes 505. Então, significa, Pedro, que aquele 2020 é o número de 505 múltiplo de 4 que foi riscado, realmente. Afinal, esse 4 é o primeiro 4 riscado, afinal é 4 vezes 1. O 8 é o segundo múltiplo de 4 riscado, afinal ele é 4 vezes 2. O 12 é o terceiro múltiplo de 4 riscado, afinal ele é 4 vezes 3. O 2020 é o número de 505 riscado, que é múltiplo de 4. Afinal, 4 vezes 505 dá 2020. Então, significa que eu tive 505 múltiplos de 4 riscados. Vamos anotar isso? Então, quantidade que foi riscado. Então, riscados, eu já tenho aqui 505 em relação aos múltiplos de 4. Mas tem uma coisa bacana. Note que a quantidade de múltiplos de 4 que é riscado é a mesma quantidade dos antecessores, adjacente que vem antes, e dos sucessores, que vem depois. Ou seja, esse 505 também vai representar os adjacentes que vêm antes e os adjacentes que vêm depois, que também foram riscados. Então, a gente vai ter que acrescentar mais 505, equivalendo aos antecessores que foram riscados, e acrescentar mais 505 dos sucessores que também foram riscados. Lembrando que esse primeiro 505 são os múltiplos de 4.
Agora é só fazer 505 mais 505 mais 505. Cara, 500 mais 500 mais 500 dá 1.500. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então aqui vai me dar 1.515. Com isso, a quantidade de números não riscados vai equivaler a quê? Olha que maldade, olha a letra E 1515. Eu quero quantidade não riscada. Quantidade de números não riscados vai ser o total de números. Qual é o total de números? 2021 menos os que foram riscados, que é o 1515. Ao fazer essa subtração, quanto que a gente vai ter? Vai lá, tia teteia na veia, né? Pegando emprestado e tudo mais. O 2 vira 1, esse 1 vira 11. 11 menos 5 dá 6. 1 menos 1 dá 0. Pega emprestado do 2, ele vira 1, o 0 vira 10. 10 menos 5 dá 5. E 1 menos 1 dá 0. Com isso, a quantidade de números não riscados equivale a 506. Por isso, a alternativa correta, letra A. Beleza, galera? Tranquilo isso? Saideira, última questão aqui das nossas videoaulas. Uma faixa decorativa foi desenhada usando a palavra Paulinha e sua grafia, ao contrário, Ainiluap, seguidas, sem repetir a letra comum das extremidades. Vamos lá, mesma ideia, galera. O cara chega aqui, coloca um monte de palavra repetida e está querendo saber a posição aqui do caso da milésima letra. A letra de posição 1000. Primeira coisa que você vai fazer é descobrir aqui o padrão. Veja que o padrão termina aqui na palavra lua. É isso mesmo? Ó, Paulinha Inilua. Paulinha Inilua. É isso mesmo, ó. O padrão termina aqui com lua. Sempre vai terminar em lua. Percebeu isso? Olha aqui, ó. Paulinha. Aí depois ele vem aqui, escreve uma palavra estranha. Inilua. Depois ele vem de novo com Paulinha. E depois vem de novo com Inilua. Aí aqui ele faria tudo novamente. Paulinha e depois Inilua. E assim sucessivamente. Então veja que o padrão é essa palavra estranha. O que eu vou ter que fazer? Pega a posição da letra que você quer e divide pelo tamanho dessa repetição, o tamanho dessa palavra que ele criou. Vamos ver o tamanho dessa palavra. Conta aqui junto comigo. Essa palavra aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. Então, significa que aqui o padrão vai de 14 em 14 letras. O que eu devo fazer, então? Eu tenho que pegar o 1000 e dividir esse camarada pelo 14. Vamos lá. 1000 dividido por 14. Bem, o 100 dividido por 14, isso aqui vai dar quanto? Pedro, eu não tenho a mínima ideia. Eu também não. Vamos chutando aqui. Vamos lá. Se a gente colocar um 6 aqui, será que vai? 6 vezes 4 dá 24. Sobe 2. 6 vezes 1 dá 6, mais 2 dá 8. Cara, 84. Será que cabe mais um 14 aqui? Vamos pôr 7? 7 eu acho que vai ser um bom número, viu? 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 1, 7, mais 2 dá 9. Opa, 98. O 98 está mais pertinho que 84, não é? Então ele vai ser uma escolha melhor. Realmente ficaremos com 7. 100 menos 98, o resultado é 2. Desce o último número, que é o 0. Vamos lá. 20 dividido por 14 dá 1. 1 vezes 14, 14. 20 menos 14, resultado é 6. Ah, Pedro, então significa que esse camaradinha, ele vai parar na sexta letra. Então vamos lá, conte junto comigo quem é a sexta letra. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta letra é a letra N. Essa daqui que é a sexta letra. Por causa disso, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilo isso? Então, com isso, nós finalizamos essa rodada de questões aqui da banca FGV envolvendo esse estudo de sequências e a gente conseguiu ver de uma forma geral como que isso pode aparecer na sua prova. Tranquilo? Eu espero que você tenha aprendido da melhor forma possível e saiba que você pode contar conosco aqui do Direção Concursos até a sua aprovação. Para a gente poder dar uma reforçada aqui também, para a gente também poder dar uma reforçada,
não deixe, por favor, de me seguir lá nas redes sociais. Aqui está o meu Instagram e aqui está meu Instagram e aqui está o meu canal do Telegram. Então vá lá, me siga aí nessas redes sociais que vai ter muito conteúdo bacana para você poder estudar. Tranquilo, amigo? Então foi um grande prazer estar aqui com você. Um forte abraço, bons estudos e continue firme até você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Forte abraço e até mais. Imagine se você tivesse tudo o que precisa para estudar ao alcance das suas mãos a qualquer momento. Imagine se o seu estudo rendesse mais em menos tempo. Imagine ter mais tempo para a sua família, mais momentos com os amigos, mais disposição nos treinos, mais noites bem dormidas. Uma imersão, tempo para estudar ainda mais. Na correria, tempo para respirar. Imagine tudo isso sem abrir mão de uma preparação em alto nível, que aprova muito e aprova bem. O caminho para realizar o seu sonho não precisa ser um pesadelo. O que você está imaginando já existe. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E a informação certa, tá? Então, o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu.
pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.